Bom, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao pessoal da Universidade Católica de Brasília pelo convite, por essa entrevista, né, por eu ser profissional perfusionista. Atualmente, me apresentando, meu nome é Fábio Murilo da Costa, eu sou biomédico formado pela Faculdade Americana, em Americana, São Paulo. Eu sou pós-graduado em circulação extracorpórea pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e sou pós-graduado em análises clínicas pela Universidade Metodista de Piracicaba também. Hoje em dia eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, né? Antes de mais nada, respondendo às perguntas, né, gostaria de falar um pouco sobre mim, né? Eu atuo já na perfusão, na circulação extracorpórea. Eu atuo aproximadamente desde 2012, quando eu entrei na residência em circulação extracorpórea na Unicamp. E de lá para cá eu exerço até hoje. Mas na biomedicina em si eu exerço como biomédico desde 2005, né? Então já é um grande período aí de formado já, né? Meu trabalho na circulação extracorpórea ele é muito complexo, né? E eu espero poder responder todas as questões que vierem, né, durante a entrevista e sanar todas as dúvidas possíveis. Por que eu escolhi a biomedicina? A biomedicina ela veio de encontro a uma necessidade que eu tinha de buscar mais conhecimentos, de me aprofundar na área da saúde, né? E eu sempre gostei da parte de pesquisa, né? Eu sou uma pessoa muito observadora, né? E isso me impulsionou a fazer a biomedicina, né? Até então eu não tinha capacidade, eu não tinha o cunho financeiro, né? A parte socioeconômica minha não era tão boa na época de faculdade, então eu não conseguia cursar um curso de medicina também, né? E eu tinha a opção de biomedicina e biologia, ciências biológicas, né? E eu acabei optando pela biomedicina porque eu gosto da área da saúde, o ajudar, né? O estar à disposição de um paciente, de curas de doença, etc, etc. É isso que me impulsionou a escolher a biomedicina. A minha trajetória até chegar à biomedicina, ela não foi muito difícil assim, realmente eu só tive duas escolhas, ou medicina ou alguma coisa na área de ciências biológicas, né? Então desde então eu consegui passar no vestibular, né? Na época é uma faculdade particular, né? Uma faculdade americana na época da minha graduação, e assim segui durante todo esse período, né? A faculdade de biomedicina, eu não cheguei a sofrer, né, na parte acadêmica, né? Existem algumas disciplinas que todo profissional, o aluno, ele tem uma certa adaptabilidade melhor, e a outra ele realmente vai ter que cumprir, ele é obrigado a cumprir aquela disciplina que ele não gosta, né? Mas ele tem que fazer. E com o tempo a gente acaba percebendo que a graduação ela tem um lugar ao sol na nossa carreira, entendeu? Porque assim, ela é fundamental para a base da nossa formação, tal. Não vai achando que, eu falo para todos os alunos, não ache que você saindo da graduação você terá uma plena capacidade de exercer tudo o que você aprendeu na faculdade, pois você não vai, entendeu? Por isso que eu sempre falo, dentro de todas as habilitações, das mais de 30 habilitações da biomedicina, a gente tem que já traçar desde o primeiro, segundo ano, aonde que nós queremos entrar. E assim foi, né? Então, o que aconteceu? Depois de 4 anos de formado, eu sempre parti para a área de análises clínicas, né? Porém, eu fiz todo o meu estágio supervisionado na época de faculdade em análises clínicas veterinárias de animais silvestres. Eu trabalhei desde o 4º semestre da faculdade até o 8º, eu trabalhei como estagiário num zoológico de Americana, na minha cidade, né? Especificamente com análises clínicas veterinárias. Eu trabalhava muito com parasitologia,
né, veterinária. E isso me empolgava muito. E eu parti para essa área da análises clínicas mesmo, né? Só que ao me formar eu não conseguia a colocação no zoológico que eu tinha, por ser de cunho público, né? Eu teria que prestar concurso e até então não tinha essa disponibilidade de concurso na época, e eu acabei iniciando a minha carreira em análises clínicas hospitalar, né? Eu trabalhava com urgências de análises clínicas. Durante 8 anos mais ou menos da minha carreira eu exerci análises clínicas hospitalar. Trabalhava em plantões de 1236, né? Foi um início conturbado, é uma carreira muito complicada, a gente trabalha demais, você tem que estar sempre em constante evolução, é muito importante você estar sempre atualizado, né? Porque eu comecei a exercer minha carreira em São Paulo, no estado de São Paulo, né? E São Paulo está bem saturado essa questão de análises clínicas. E a gente eu consegui durante esse período estar buscando um jeito de me evoluir profissionalmente, né? Foi então que depois de alguns anos eu optei por abrir o meu laboratório de análises clínicas, né? Então o meu início na carreira de biomedicina foi pela análises clínicas, né? Mas mais para frente eu falo para vocês o porquê que eu fui para a circulação extracorpórea. Aí tem uma pergunta que foi passada, que qual a dica que você daria para quem está começando o curso agora e para quem está terminando? A dica para quem está começando: não desista logo do começo, porque assim, é um curso difícil, é difícil. A carreira acadêmica ela é muito gratificante. Eu digo que a melhor fase da nossa vida é quando você está exercendo, você está participando de uma escolaridade superior, que não é qualquer um que tem hoje em dia, né? Então você já é agraciado por estar cursando o ensino superior. Uma biomedicina, então, já é praticamente uma vitória, né? Porque é um curso bonito, é um curso interessante, e o que eu aconselho para quem está começando é que você jamais desista no começo. Quando eu comecei a minha faculdade de biomedicina, a gente teve mais de 100 alunos no início da faculdade e fomos formar com 30, 40 pessoas, entendeu? Então muitas pessoas desistem nesse começo. Então, realmente eu digo que assim, antes de você começar a biomedicina mesmo, é bom que você já saiba realmente se é a biomedicina que você quer. Ou se você já tem uma queda pela medicina, uma queda pela farmácia, etc., não faça biomedicina e parte para o outro lado, entendeu? Não adianta você se iludir, entendeu? Eu desde o primeiro ano eu fui assim, fiquei praticamente, era realmente, eu tinha a certeza absoluta que era aquilo que eu queria, né? Então foi aí que eu consegui terminar a minha graduação, né? E outro conselho que eu dou para quem já está terminando, eu sempre falo: não ache que após você ser formado, que você já vai ter um emprego bom, você já vai estar ganhando rios de dinheiro, etc, etc. Você só terminou a primeira etapa de sua vida. É a etapa de estudos acadêmicos. A próxima etapa é uma etapa de conquistas profissionais, tá? E essa é uma etapa muito difícil, porque o mercado de trabalho exige experiência. Apesar de você ter estágio, etc, etc, você tem que ter uma experiência. A experiência, como que você vai adquirir se você não tem trabalho? Eu trabalhei durante muito tempo de graça, né? Não é ruim falar que eu trabalhei de graça, mas eu tive que fazer isso para entrar no mercado de trabalho, e a gente tem que batalhar. Então, não desanime, não acha que você vai... Muita gente faz o curso de biomedicina trabalhando em outra área e não quer sair daquela área porque acha que trocar o certo pelo duvidoso não é o ideal. Eu acho que vocês são jovens, estão cursando uma faculdade de biomedicina e já estão terminando. Arrisquem-se, vocês têm essa capacidade, vocês têm esse tempo de mais para frente corrigir, né? Então eu acho que a gente deveria sempre perseverar algo melhor, jamais deixar
se ludibriar por determinadas promessas, né, e sempre buscar o melhor de si. Eu digo assim, nós temos 3 coisas na nossa vida que nós precisamos. Uma é ter sorte. A sorte é fundamental? Em partes. Mas você consegue a sorte? Às vezes sim, mas você pode buscar a boa sorte. Só que você tendo a sorte, você tem junto com a sorte, você tem que ter uma oportunidade. Se você tem uma coisa está interligada com a outra. Você teve sorte de ter uma oportunidade, ou você buscou a boa sorte para ter uma boa oportunidade. Só que essas duas, se você tem essas duas, mas você não tem a competência profissional, é complicado, tá? Então eu falo para todos: sigam os seus sonhos, mas com o pé no chão. Não desistam jamais. A biomedicina, como eu falei para vocês, são mais de 30 habilitações, né? Não existe só análises clínicas, não existe só estética, não existe só a circulação extracorpórea, existem várias. Tá? Busquem trabalho, conversem com profissionais que já são formados, né, em todas as áreas. Assim vocês vão saber melhor aonde vocês querem entrar, tá bom? Aí agora, começando sobre a minha carreira profissional como perfusionista, aí eu vou falar um pouco sobre a circulação extracorpórea. O que é a circulação extracorpórea? A circulação extracorpórea, ela é um dispositivo que é utilizado em toda a cirurgia cardiovascular, que ele tem a função de, quando é feito um desvio cardiopulmonar do paciente para o cirurgião operar, nós temos que controlar uma bomba que ela faz a função de coração-pulmão, tá? E essa bomba, durante toda a cirurgia, ela é responsável por todos os processos hemodinâmicos, eletrolíticos, etc. do paciente. E o perfusionista tem que ter essa capacidade de estar operando esse equipamento para manter o paciente vivo durante toda essa cirurgia, tá? Segunda pergunta seria: por que eu escolhi a circulação extracorpórea? Voltando no começo, quando eu estava falando lá, a circulação extracorpórea ela entrou na minha vida por uma desilusão profissional. Como eu falei para vocês, eu estava dentro das análises clínicas, e o que acontece? Análises clínicas, depois de um tempo, eu sempre almejei uma coisa maior para mim, profissionalmente, etc, etc. Só que o que aconteceu? Eu montei um laboratório junto com um sócio, e durante esse período de laboratório, eu tive um laboratório com ele e tal. Eu tive algumas desavenças com esse sócio e a gente acabou desfazendo a sociedade. E eu prometi para minha vida que eu jamais ia querer análises clínicas, porque eu já tinha trabalhado desde o laboratório, o pior laboratório de análises clínicas, até o melhor laboratório de análises clínicas da América Latina, em São Paulo e tal, e até o teu meu. E quando eu tive essa desilusão, foi muito investimento de vida, investimento de financeiro, etc, etc. E isso me desanimou, eu acabei desanimando, e desde quando eu acabei de me formar, eu estava exercendo já análises clínicas durante 2, 3 anos, eu fiquei sabendo da circulação extracorpórea, e aquilo me fascinou, entendeu? Porque era uma coisa assim, tipo assim, eu sempre tive um sonho de ser médico, mas eu não tinha o poder aquisitivo para fazer um curso de biomedicina, né? E a circulação extracorpórea meio que chegou para mim e falou assim: pô, você vai estar perto, você vai estar em contato direto com o paciente, em contato direto com os outros profissionais médicos, etc, etc. Foi aí que eu comecei a ter aquele desejo de fazer. Só que como eu já estava na análise clínica, eu acabei deixando isso de lado. Aí essa desilusão me fez eu repensar novamente a minha carreira profissional. Isso depois de 8 anos de formado, estabilizado, casado, etc, etc. Eu tive que voltar a estudar para participar de um processo seletivo na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Passei nesse processo. Como eu estava casado, eu tinha toda a minha como é que fala, o meu sustento, né? Eu tinha casa para sustentar, etc, etc. Eu tive que, além de fazer a residência, eu tinha que trabalhar. E o único ponto dessa decisão profissional para atuar ainda na análise clínica foi para justamente ganhar dinheiro durante a minha residência em circulação extracorpórea. Então eu fazia a residência durante todo o dia,
e à noite eu dava um plantão numa maternidade na cidade de Campinas, São Paulo, né? Foi aí que eu consegui fazer meu curso de circulação extracorpórea. Foi assim que a circulação extracorpórea entrou na minha vida, tá? Então, como que é a rotina do profissional perfusionista? O que que ele faz? A rotina do profissional perfusionista, ela é bem heterogênea, né? Você tem o profissional que ele é contratado pelo hospital, né? Ele fica dentro do hospital de plantão, tem as escalas de plantão, etc, etc. Tem os profissionais autônomos, né? E os profissionais concursados. Eu sou um profissional autônomo, né? Eu tenho a minha empresa, meu CNPJ, eu sou um prestador de serviço da equipe de cirurgia cardíaca. Então as cirurgias, elas são eletivas e algumas são de urgência. As de urgência a gente fica à disponibilidade, né? E a gente tem essas cirurgias eletivas. Então a rotina é essa: eu sempre vou de manhã ao hospital. Normalmente a gente faz de 1 a 2 cirurgias por dia, né? De 5 a 6, 7 cirurgias por semana. E termina a cirurgia e vai embora. Se tem urgência na madrugada, etc, etc, a pessoal da equipe liga pra gente, a gente está à disponibilidade. E o que a gente faz é o que eu falei, praticamente o que é a circulação extracorpórea. A gente é responsável pelo equipamento de circulação extracorpórea, a bomba de circulação extracorpórea. Então o que nós vamos fazer? Eu chego no centro cirúrgico, eu monto a minha bomba de circulação extracorpórea, eu verifico todo o funcionamento dela. Eu falo assim, o perfusionista, ele é como se fosse um piloto de avião comercial. Você tem uma grande responsabilidade, o piloto de um avião comercial de carreira, ele tem uma grande responsabilidade de levar vários passageiros em segurança para o destino dele. Então ele jamais vai alçar voo, ele vai decolar se ele não tiver feito o checklist dele. Se alguma coisa estiver fora de controle, fora do checklist, ele não decola jamais. O perfusionista é a mesma coisa, é checklist. Eu chego, eu faço todo o meu checklist, eu verifico a bomba, eu verifico os exames do paciente, está tudo certo, etc, etc. Essa é a análise pré-operatória da cirurgia, né? Eu vejo como que tá, se ele está usando algum medicamento que pode interferir na circulação extracorpórea, etc, etc. Eu verifico os dados antropométricos dele, peso, altura, cálculos de fluxo, etc, etc. O fluxo ideal para esse paciente, o cálculo de algumas drogas, né? E após isso eu faço o início da montagem dos insumos na bomba de circulação extracorpórea. São insumos descartáveis, né? A gente verifica o estoque, a gente tem que repor estoque, etc, etc. Então o que eu faço? Eu faço todo esse levantamento, faço essa montagem. Após essa montagem eu fico à disposição para a hora que o cirurgião precisar de mim na cirurgia cardíaca. Ele pede para eu levar a bomba até o paciente e assim eu consigo, a gente entra em circulação extracorpórea. Eu mantenho o paciente vivo durante todo o procedimento, porque obrigatoriamente o cirurgião ele para o coração e o pulmão do paciente para estar fazendo a cirurgia. Enquanto isso é feito, enquanto isso o sangue desse paciente vem para a bomba de circulação extracorpórea e eu faço o impulsionamento, eu dou o débito cardíaco do paciente e consigo fazer as trocas gasosas necessárias para esse paciente. Então eu sou responsável pela hemodinâmica, em partes da anestesia do paciente enquanto ele está sendo operado, e eu sou responsável também por as drogas que ele precisa por aquele momento, né, para a gente estar fazendo uma circulação extracorpórea ideal. Após isso é terminada a cirurgia, a gente sai de circulação extracorpórea, reverte todas as drogas que a gente deu para ele, a anticoagulação. Após isso eu limpo toda a bomba de circulação extracorpórea, você tem que deixar o material impecável para uma próxima cirurgia. E após isso a gente leva o paciente para o CTI. E no CTI a gente acompanha, quando a gente consegue ficar lá um pouco, acompanha a primeira hora. Eu gosto de acompanhar a primeira hora, que é o chamado pós-operatório,
porque a gente tem que ter uma noção também de pós-operatório do paciente de cirurgia cardíaca, né? Por ser uma cirurgia de alta complexidade. Então eu fico durante um momento lá, e mesmo não estando lá, às vezes eu ligo para o CTI para perguntar como que está o paciente, etc, etc, porque após isso, após o feedback do CTI, ou às vezes o próprio feedback que eu pego das pessoas e o paciente dá pra gente no CTI, eu consigo planejar a minha circulação extracorpórea futura, próxima, e ver os meus erros, ou às vezes onde eu posso estar melhorando, etc, etc. Entendeu? Outra pergunta que me foi dada é: qual a demanda do profissional perfusionista nessa área de atuação? O profissional perfusionista, no Brasil, existe uma grande demanda de cirurgia cardíaca. Hoje em dia descentralizou muito a cirurgia cardíaca no Brasil. Antes era voltada só para os grandes centros, né, as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal. Hoje em dia as cirurgias cardíacas alcançaram o interior dos estados, o interior do Brasil inteiro. Então algumas cidades polos, a gente chama de macro-regiões, pelo SUS, né, pelos convênios, fazem a circulação, a cirurgia cardíaca e obviamente a circulação extracorpórea. Então essas equipes necessitam de profissionais perfusionistas. Só que esses profissionais, eles têm que ter uma boa formação, né? Eu sugiro a todos que procurem uma boa formação para circulação extracorpórea, né? E o mercado de trabalho, ele é um pouco fechado. A gente tem uma demanda alta, né, para perfusionistas, a gente tem alguma demanda, tem vaga, existe vaga sim, só que é vaga para quem realmente é bom. Por quê? Porque o mercado de trabalho exige um profissional bem formado, porque o profissional perfusionista ele está dentro de uma tríade, ou seja, a cirurgia cardíaca, você tem que ter uma sinergia entre cirurgião, anestesista e o perfusionista. Se um desses três não tiver em comum acordo, a cirurgia cardíaca ela não é bem realizada, né? Ela não tem um sucesso. Então o cirurgião ele tem que confiar muito em você. Se você tem uma má formação e cirurgião sabe os profissionais que são mal formados, ele não vai te contratar, ele precisa confiar muito em você. Ou seja, o mercado de trabalho realmente ele é muito complicado nessa situação. Você tem que realmente, já no seu curso de circulação extracorpórea, participar dos congressos da SBSEC, de todos os tipos de simpósios que puder existir, para você se fazer conhecido. E ao mesmo tempo, porque existe muita indicação nesse mercado de trabalho. É difícil hoje, a não ser pelos concursos, você ver algum anúncio de perfusionista em sites. É raro, praticamente raro. São tudo indicações. Então o profissional tem que se fazer visto, o recém-formado ele tem que se fazer visto. Quanto à remuneração, a remuneração é boa. Dentro da biomedicina que eu falo, que eu entrei na análises clínicas, eu trabalhei durante muito tempo, tal, ela é muito mais rentável que análises clínicas. É difícil falar um valor, né, porque existem vários tipos de contratação. Cada contratação tem uma remuneração. Então a perfusão, a circulação extracorpórea, o perfusionista, ele pode ganhar de 3 mil reais a 20 mil? Pode, tá? Em termos assim, eu vou dar o exemplo de concursos. Os concursos pagam aproximadamente de 5 mil a 6 mil reais mensais por 30 horas semanais, entendeu? Isso é um dado muito assim, esparso, né? Porque realmente, como eu falei, assim, o mercado de trabalho ele é heterogêneo, não existe um salário, um piso para o perfusionista, né? Então isso vai da negociação do profissional perfusionista com a equipe, vai da experiência desse profissional, de todos os acordos, se ele é contratado ou não, se ele vai emitir uma nota igual eu faço por ser empresa, né? Então tem toda uma como se diz, é isso aí, desculpa. Aí ela me pergunta aqui sobre a sua experiência profissional. Como foi sua trajetória profissional e quais as dificuldades eu enfrentei?
Logo que eu saí da residência em circulação extracorpórea pela Unicamp, eu tive, como eu falei, eu tive sorte. E por quê? Porque eu tive uma oportunidade também. Logo que eu acabei a residência, eu tive uma oportunidade para trabalhar na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Eu estava em Campinas, né? E como eu tinha acabado de terminar o curso, eu falei assim, pô, é uma oportunidade muito boa, né? Porque, como eu falei para vocês, o mercado de trabalho é muito fechado, é muito complicado você ter uma oportunidade. Eu tive essa oportunidade e agarrei. E fui para Barbacena. No começo, eu tive dificuldades. Eu tive a dificuldade de exercer a profissão sozinho, porque quando a gente está na residência, se a residência realmente é boa, você vai sair de uma residência com mais de 1.200 horas de curso, né? Então a Unicamp, ela me proporcionou 100 circulações extracorpóreas solo, né? Só sobre a supervisão do nosso preceptor lá, do professor, né? Da pessoa, do responsável pelo curso. Então eu toquei circulações extracorpóreas sozinhos, ele só me monitorava. Só que assim, eu tinha a segurança mental, a segurança como um profissional sem experiência. Quando eu tinha alguma dificuldade, o professor estava do lado. A minha dificuldade principal, quando eu fui para um lugar que eu não conhecia, para uma equipe nova, eles também estavam querendo me conhecer, etc, etc. Eu tive uma dificuldade justamente nessa questão na realidade não é nem dificuldade, é insegurança. A insegurança fez com que eu tivesse mais parcimônia para trabalhar, né? Para não fazer nada errado. Eu ficava em livro, com medo de errar, etc. Porque literalmente a mão do paciente a vida do paciente ia estar sob a minha responsabilidade, sem eu ter um professor do lado para perguntar. Então eu estava sozinho, literalmente sozinho. Mas tirei de letra, graças a Deus. Essa foi a minha principal dificuldade. A próxima pergunta: quando eu comecei a se interessar pela área? Foi como eu falei anteriormente, né? Eu saí da análises clínicas e tive um laboratório, acabei saindo e voltei e acabei fazendo o curso de perfusão, né? E como surgiu a oportunidade da especialização? A especialização, logo quando eu tive essa desilusão profissional, como eu falei anteriormente, eu busquei cursos próximos da minha cidade. Eu morava na cidade Americana, aí eu fiquei sabendo do curso da Unicamp, que era do lado praticamente de Americana, 30 quilômetros. Só que aí eu pensava, falei assim, pô, Unicamp, aquele negócio deve ser muito difícil entrar, eu teria que estudar demais, etc, etc. Foi aí que eu falei, não, eu vou encarar. Aí eu consegui entrar na Unicamp, eu tive uma certa sorte, uma certa oportunidade e até capacidade de fazer entrar nesse curso, e graças a Deus eu consegui, né? E outra pergunta que me foi dada aqui: tem alguma cirurgia que marcou você? Se sim, por qual motivo? Existem várias cirurgias. A circulação extracorpórea te permite estar em contato com vários tipos de patologias, né? E vários tipos de paciente. Eu já tive casos de paciente estavam extremamente graves no CTI, entubado, grave há dias, precisando de cirurgia, etc. Assim, com alto índice de mortalidade e tal. E esse paciente sair da cirurgia muito bem, sair do CTI andando pro quarto e ficar no hospital mais 2, 3 dias e ir embora, entendeu? Assim, pacientes com situações praticamente nulas de vida. Só que eu tive casos também de pacientes com cirurgias eletivas praticamente rotineiras nossas, que não tinham mortalidade muito alta, nada, e ficar na mesa de cirurgia, de morrer na mesa de cirurgia, por vários tipos de situação, né? Então eu consegui. O que me marcou, as cirurgias que me marcaram? Quando eu estava na Unicamp, eu consegui uma coisa muito interessante para mim, foi os transplantes. Os transplantes é uma coisa muito interessante, porque marca demais, é o tipo de cirurgia que o profissional, aliás, o paciente, ele chega feliz. Entendeu? Por quê? Ele chega feliz porque ele sabe que ele vai voltar à vida, né? É uma coisa que ele estava esperando, precisando. Então isso é uma coisa que me marcou muito. Hoje em dia eu não faço mais transplante, né? Eu estou hoje no interior do Mato Grosso, né? Numa grande região aqui, exercendo.
num centro na Santa Casa aqui, e eu não tenho mais esse contato com o transplante, mas é uma coisa que me marcou demais, eu tenho grande saudade. Outros tipos de cirurgias que me marcaram demais, que eu fiz muito na época da minha residência, foram as cirurgias pediátricas. São cirurgias em crianças que têm cardiopatias congênitas, né, e precisam de cirurgia cardíaca. É outro tipo de procedimento, é um procedimento mais complicado, mais melindroso e tal, só que é muito gratificante. A gente vê que a criança ela tem uma reserva biológica tão grande para uma cirurgia tão complexa, tão deletéria para o corpo dele, e eles revivem, sabe? Eles literalmente revivem. Isso é fantástico. Isso é uma coisa que o profissional perfusionista vai ter contato na rotina dele, né? Então, assim, outra pergunta: qual é o maior desafio para um perfusionista inicial? E se você já passou por algum desafio que fez você pensar em mudar de área? O maior desafio inicial é justamente a insegurança, como eu falei anteriormente, que eu tive. O problema meu, né? Porque assim, eu não tive grandes dificuldades técnicas, porque eu fui muito bem formado. Não superestimando o curso que eu fiz, etc, etc. Mas os cursos sérios, eles te capacitam a tomadas de decisões, a treinamentos e acidentes, etc, etc. Então a gente fica em constante evolução, em constante treinamento para esse tipo de situação. Então eu não tive dificuldades iniciais. A única dificuldade realmente máxima foi a insegurança de acontecer alguma cagada, alguma merda, e eu ter que tomar essa decisão sozinha, de eu não ter um profissional perto. E se você passar a sua insegurança para o cirurgião já vai, sabe? Você nem pode ficar na equipe, você tem que transmitir segurança para o cirurgião. Então eu não tive essa grande... o desafio principal mesmo realmente foi a insegurança. E se eu passei por um grande desafio, se eu pensei em mudar na área, pelo contrário, a circulação extracorpórea, como eu vim da análises clínicas, foi literalmente o meu, como se diz assim, um encontro com o paraíso, eu falo assim, porque eu sofri demais análises clínicas, né? Não que eu não tenha sofrido na circulação extracorpórea, só que eu tenho uma gratidão, e eu tenho a gratificação também de ver o paciente, de lidar com o paciente. Isso para mim é muito bom, eu gosto demais, sabe? A gente tem contato cotidianamente com os pacientes, você trabalha com alta complexidade, é uma coisa que te dá uma recompensa muito boa, né? Então isso, para mim, eu não tive, na circulação extracorpórea, eu não tive um desafio que fez com que eu mudasse da diária, né? E outra pergunta: com o tempo se ganha experiência, mas toda vez que você vai iniciar um procedimento, você sente um frio na barriga? Qual a sensação? Como eu falei para vocês, no início de toda a cirurgia ela é um planejamento, a não ser as cirurgias urgências, né? Urgência e emergência. Então as cirurgias eletivas, você tem um planejamento da cirurgia, né? O curso, a própria cirurgia te estimula a planejar o procedimento. Você nunca vai alçar um voo sem você planejar esse voo. Então não tem uma... eu hoje em dia não sinto mais frio na barriga. No começo eu tive muito frio na barriga, justamente por essa insegurança minha, de ter esse problema, de não saber lidar com determinadas situações que poderiam acontecer. É uma sensação muito ruim quando você está inseguro. Na circulação extracorpórea você não pode ficar inseguro, você jamais pode ficar inseguro. Você tem que realmente... Se você está inseguro, você tem que falar para o cirurgião vai ver que você está inseguro mesmo, cancela a cirurgia. Eu falo assim: você jamais pode entrar numa circulação extracorpórea se você tiver com algum tipo de segurança ou algum problema, tá? Jamais faça uma circulação extracorpórea com esse tipo de situação, porque você pode matar uma vida, tá? Literalmente você está com a vida do paciente na mão e você não está bem, você não está legal, e você está se arriscando e arriscando a vida de alguém. Então bata real com o cirurgião. Se o cirurgião realmente ele confia em você, etc, ele vai te dar mais valor pelo que você está falando para ele, pela sua
pela sua sinceridade e vai cancelar essa cirurgia para justamente você estiver mais preparado. Nunca aconteceu comigo, mas é uma situação bem complicada no começo de carreira, né? Com o tempo você ganha experiência, aquilo vira um arroz e feijão. Existem algumas cirurgias mais complexas? Existem, mas a gente vive em constante evolução, em constante participações de congressos, né? Então a gente não tem esse problema, a gente está sempre atualizado. Outra pergunta: você já passou por uma ou mais experiência de perder paciente no decorrer do procedimento? Se sim, qual a sensação, o sentimento? No começo, eu nunca tinha visto um óbito de perto, nunca. Quando eu estava na residência, eu vi alguns óbitos, né? E a residência já me preparou para isso. É decepcionante uma morte dentro do ambiente de operatório, durante a cirurgia? É muito triste, você começa a analisar todos os seus procedimentos, todo o seu procedimento, toda a sua rotina, o que você fez de errado, foi você que fez errado, etc, etc. O cirurgião também entra, a equipe entra nesse clima, e assim, é triste, e a visão também nossa de vida, né, de sentimento, porque assim, é uma vida que se esvaiu, né? Existem a cirurgia cardíaca, alta complexidade, infelizmente a gente tem isso. Se você não faz uma cirurgia cardíaca, você vai morrer, entendeu? Se você faz a cirurgia cardíaca, você pode morrer. É plausível a morte na cirurgia cardíaca, porque a gente trabalha com índices de mortalidade, não é nem índices de risco, é índice de mortalidade. Só que a cirurgia cardíaca é a única chance desse paciente viver, né? Então é complicado, a gente tem que lidar com esse fator morte, a gente tem que lidar com esse fator de perder o paciente e tentar. Eu sempre falo assim, a gente tem que dar, se a gente tem 1% de chance desse paciente viver, nós temos que dar 100% da nossa dedicação. Então, 1% de chance é igual a 1% de 100% de dedicação. Ou seja, a gente não pode deixar uma morte, uma perda, deixar que a nossa dedicação para o outro paciente não seja a mesma que a gente deu para aquele. Então, infelizmente, tem que respirar fundo, tem que pensar um pouco nos outros pacientes que vão precisar de você e tocar a vida. Isso não é ser frio, entendeu? Isso não é o que todo mundo fala, médico é frio, não sei o que lá, perfusionista também é. Não, a gente não é frio, a gente precisa trabalhar. Se a gente for chorar, se a gente for se envolver emocionalmente em todo o óbito, a gente não consegue trabalhar, infelizmente é assim, tá? A gente tem que ter a capacidade profissional e capacidade de realização desse procedimento está sempre em constante evolução. A gente não pode parar lá atrás, se lamentar, que era uma vida, etc. Sim, famílias choram, mas famílias precisam de você para serem felizes, né? Então, sempre seguir em frente, nunca deixar se abater. Perguntou se eu mudaria de profissão, se sim, para qual profissão, e se não, por que não? Se eu mudaria de profissão, hoje em dia como eu estou muito no ambiente de hospitalar, principalmente centro cirúrgico, a cirurgia é uma coisa que me fascina. A cirurgia é coisa que me fascina demais, assim. Se eu tivesse a capacidade financeira, minha família me desse essa capacidade financeira de me pagar, ou eu conseguisse estudar, tivesse mais tempo e tal, eu faria medicina hoje em dia e entraria na cirurgia cardíaca, né? Uma coisa que me fascinou. Só que eu sou muito feliz no que eu faço hoje. Isso não é como é que chama? Não é um autoflagelo, não é como se diz assim, uma decepção da profissão. Não, negativo. Isso é um sonho que eu tive no começo, não pude realizar, mas hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, eu sou realizado pelo que eu faço. Hoje em dia, tudo que eu tenho hoje eu devo à biomedicina, eu devo à circulação extracorpórea, tá? Então eu acho que seria só esse ponto mesmo. E uma última pergunta, né, dada aqui como polêmica. Por favor, para essa pergunta fica livre de responder ou não. Você já presenciou alguma negligência, ação antiética e algo semelhante durante um procedimento? Já vi muito, tá? Já vi profissionais antiéticos, já vi muita gente encobrindo determinadas situações, tal, e ao mesmo tempo a gente acaba sendo cúmplice desse tipo de situação.
né? Só que é complicado, é uma situação bem complicada. Às vezes acontece e você não quer acreditar que aconteceu aquilo ali e tal. Mas hoje em dia eu tenho uma posição muito diferente, né? Hoje eu evito que esse tipo de situação aconteça dentro do meu ambiente de cirurgia. Eu presenciei há muito tempo, né, principalmente no começo, né? Hoje em dia a maturidade profissional te dá a capacidade de argumentar e até debater com esse tipo de profissional que está fazendo alguma coisa errada, né? E no começo é complicado, é muito complicado. Você fica naquela sinuca de bico, né? Eu vou denunciar, mas vou perder meu emprego, vou não sei o que, mas não sei o que, não sei o que lá, tal. Hoje em dia você tem que exercer a tua parte muito bem, tal, e não ser condizente com determinadas situações que você possa presenciar. Então é isso, eu espero ajudar. No começo eu não falei onde eu trabalho, né? Desculpa, foi um erro, mas eu sou profissionista titular, né? Responsável pela circulação extracorpórea da Santa Casa de Rondonópolis, em Mato Grosso, né? No sul do Mato Grosso, e nós estamos aqui aproximadamente 1 ano e meio, né? E somos a segunda cidade no Mato Grosso que realiza cirurgia cardiovascular. Eu espero ter ajudado. Gostaria que deixar o meu Facebook, o meu Instagram para vocês, até meu WhatsApp se vocês precisarem, né? Algum questionamento. Eu peço para que todos que têm alguma dúvida, etc, busquem o site da SBSEC, www.sbcec.com.br, SBSEC, Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea.com.br. Lá vocês têm informações sobre as normas brasileiras de circulação extracorpórea, como que funciona os centros formadores da perfusão, né? E ficar sempre em contato com esses profissionais. Se você realmente tem interesse na circulação extracorpórea, tenha contato com esses profissionais que já estão na área, que assim isso te facilitará muito na sua decisão e te facilitará ainda mais para conseguir um curso bom, para ter uma indicação de curso muito bom e quem sabe futuramente até ter uma indicação profissional para trabalhar, tá? Eu agradeço a todos, muito obrigado.